Ele é um tipo diferente, ele é até uma categoria diferente do transtorno de personalidade borderline. Então esse aqui é um caso de esquizoide, bem didático, inclusive. Vamos fazer essa análise agora de personalidades? Boa, vamos, quero ver. Pessoal, solta aí pra mim, por favor. E aí eu quero entender do doutor o que realmente essas pessoas têm ou possivelmente teria se fossem personagens verdadeiros. Bora lá. Primeiro. Esse eu gosto Sheldon muito. Cooper, The Big Sheldon Bang. Cooper. Nossa, adorava essa série. É muito boa. É muito boa. Fica passando o tempo inteiro isso aí. Passa aí já. Passa. Você bota na Warner lá, às vezes é tipo maratona todo o dia inteiro de The Big Bang. Porque eles acertaram em todos os personagens. Todos são queridos, né? Muito legal, cara. O Howard, o Raj, o Leonard, a Penny. Aham. Todos são muito queridos. Mas aí ele tem uma personalidade muito forte que é muitas vezes você assistindo, você fala, cara, como conviver com uma pessoa dessa, né? Ultra inteligente, mestre, porém cheio de manias, cheio de coisas que seria muito difícil eu conseguir conviver com uma pessoa como ele. Sim, esse aí, quando eu dava aula, né? Eu dava aula dessa lição. Eu colocava um slide do Big Bang Theory, recomendando a série, na época ela passava ainda, e eu colocava o Sheldon como exemplo de esquizoide. Uma personalidade esquizoide é bem o Sheldon. Esquizoide? Esquizoide, né? A base do esquizoide, uma das bases do esquizoide é esse retraimento social egocintônico. Então ele é um cara solitário, que fica nas manias dele e tá de boa com isso. Tá? Então ele não é uma pessoa que sofre com o isolamento que ele tem. Ele não percebe ou não sofre zero com o julgamento que as pessoas fazem dele. Tanto que ele é sozinho e de boa, né? Muitas vezes nem percebe, né? Não, muitas vezes nem percebe. Então esse é um tipo de personalidade esquizoide. Eu acredito que hoje em dia, eu acredito até que alguém que viu isso aqui, bateu o olho no Sheldon e falou, esse é autista. Não. Né? Quando a gente conversa com especialistas, inclusive nessa fineza, nessa psicopatologia desses transtornos de personalidade ou transtornos do desenvolvimento, autismo é um transtorno de desenvolvimento, esquizoide é um transtorno de personalidade. Eles falam que deixou-se recentemente muito de fazer diagnóstico de transtorno de personalidade esquizoide e isso talvez seja um dos pontos que está inflacionando um pouco os diagnósticos de autismo, né? Nível 1 de suporte. Então esse aqui é um caso de esquizoide, bem didático, inclusive. Esquizoide. Transtorno de personalidade esquizoide. Ele é um tipo diferente, ele é até uma categoria diferente do transtorno de personalidade borderline, porque o transtorno de personalidade borderline, ele está numa categoria de pessoas que são extremamente erráticas, bastante problemáticas nas relações interpessoais. Esse aqui não, é numa categoria dos esquisitos. Entraria inofensivo. Sim, em princípio sim. Sim, absolutamente. Próximo. Esse gerou tanta discussão. Cara, na época... É o Jamie Miller na série, né? Na série? É. Eu nem lembrava o nome dele da série, um ator maravilhoso. Aliás, ele e o pai dele, dois atores maravilhosos nessa série. Os planos contínuos dessa série. Nossa, muito fã. Entrou na... Pô, você que é cineasta, cara, eu queria até que você comentasse, porque o pessoal começou a comentar de plano contínuo. Parece que nunca tinha existido isso, né? Mas esse aí foi muito disruptivo, assim, do jeito que foi feito. Foi mesmo. Até a câmera que foi usada, né? É uma câmera que não é uma câmera comumente usada, é uma câmera com um próprio estabilizador, assim, e eles fizeram... Cara, foi muito legal, foi muito diferenciado, assim, e a cena se eu não me engano, é o segundo, né? segundo, no qual ele tá lá com é psicóloga, né? Ou é psiquiatra? Não, esse eu acho que é o terceiro. O segundo é do plano contínuo, né? E o terceiro também. Também? Não, na verdade é a série inteira. É mesmo? É. É que teve um que foi muito marcante, né? Que todo mundo reparou. O último que entra no carro. Bom, enfim, tecnicamente é muito Foi foda. muito boa mesmo. E o daquele, eu não tenho certeza se é com a psicóloga ou com a psiquiatra. É uma psicóloga. Com a psicóloga. E a câmera virava ali, foi muito legal. E a interpretação dele ali ficou muito clara ali. E evidenciada porque é onde ele teve destaque, né? Então... Foi. Ali, é verdade. Pô, ali ele... Você via as nuances ali na feição dele mudando ali, os micro detalhes, achei muito absurdo, assim, muito bom. Mas o que ele era? Então... nessa época da série, tinha gente que trabalhava com transtorno bipolar e mandava, Fernando, você tem que comentar, isso aí é transtorno bipolar. Teve outro que falou que era psicopata. Não, Fernando, é um psicopata. Esse PP fala muito, né? Psicopata, você tem que comentar que ele é um psicopata, né? O meu amigo Marcos Lacerda, que você conhece, sim,
Pô, meu amigo Marcos Lacerda querido. é muito querido. Ele fez até um vídeo dizendo, cara, não é psicopata esse garoto, de jeito nenhum, sabe? E eu concordo com ele. Ele não... Assim, isso eu achei legal até da série. Ele não pegou nenhum estereótipo, colocou no personagem. O personagem ficou extremamente complexo. Não dá pra encaixar em nenhuma categoria específica. Tecnicamente, nem dá pra dizer que ele tem um transtorno de personalidade pela idade dele. Ah, é? Não dá. Transtorno de personalidade, a gente formaliza o diagnóstico no início da vida adulta, depois de 18 anos. Mas é uma coisa curiosa, porque assim, quando a gente formaliza um diagnóstico com 18 anos, a gente tem que voltar para a adolescência e já ver esse padrão de comportamento desde a adolescência. Então ele vai a personalidade, por quê? Porque a personalidade está em formação, Carlos, lembra que eu falei? Mas peraí, uma adolescente classificada com borderline, então tá errado o diagnóstico? Não é que tá errado, mas a gente pode considerar algo até sob um certo ponto de vista provisório. Por quê? Porque a personalidade está em formação. Tá. Cara, se pegar um adolescente, um pré-adolescente, ele é muito, muito suscetível ao meio que ele vive. Muitas vezes mudando o meio, com uma intervenção, ele muda completamente o comportamento dele. Você entende? Então, sim, alguns casos mais graves de borderline, psicopatia, tal, tem até vídeos na internet de uma criança psicopata, tal. Os casos mais graves e mais gritantes, a gente acaba fazendo o diagnóstico nessa idade, mas tecnicamente, na letra fria, seria um diagnóstico provisório. Só que em alguns casos a gente fala assim, cara, vai confirmar, certeza, Sim. sabe? Mas muito, e o caso dele não ficou claro definitivamente. Então, dizer que ele é psicopata, eu acho que é um erro até técnico, né? Eu não encontrei nele também características de transtorno de humor. Eu acho que o que foi de mais interessante nele, na conversa com a psicóloga, foi a necessidade de validação que ele implorava a todo instante ali. Sim. Então, ele foi um garoto... A relação dele com os pais. Isso também foi uma coisa que a série ela não foi caricata, né? Era uma relação ok, não mostrou-se nada de muito complicado aí. Aparentemente normal até, aparentemente, né? normal. Padrões de hoje. Aparentemente normal. Então ficou meio no arquivo X um diagnóstico, tanto um diagnóstico dinâmico das relações na família, quanto um diagnóstico formal para o garoto, né? Então esse aí é bem mais fácil dar uma resposta chapada objetiva, né? Cravar alguma coisa... falar alguma frase de efeito aqui, mas esse aí ficaria... Agora, certamente é um garoto... Transtorno tem, pelo que ele fez. Mas você sabe que é mais complicado, a gente sabe que não necessariamente. Não? Não necessariamente. Lógico, teve uma atitude né, que ninguém faz. Mas é errado dizer também que uma pessoa sem patologia não faria aquilo. Tá. A maioria dos criminosos aí... maioria, não sei, mas muitos criminosos não têm patologia alguma e cometem um ato como esse, né? Quantas pessoas, por exemplo, tomadas por uma forte emoção, podem ter uma atitude intempestiva que resulta numa coisa como essa e não são pessoas doentes e nem más, necessariamente, sabe? Momento. Tá. Momento. Eu gosto de dar exemplo meu, sabe por quê? Não porque eu sou narcisista e gosto de falar de mim... Nunca matei ninguém, gente. Podem ficar tranquilos. Você também, viu, Carlos? Pode ficar tranquilo. E até acho que depois da adolescência eu nunca fui, fora a briga de escola, nunca fui agressivo com ninguém. Hoje em dia não existe mais briga de escola, mas na minha época era uma coisa bastante comum, sim, né? Eu tive uma ou duas. Lá fora. Mas às vezes a gente toma uma atitude, eu que sou uma pessoa extremamente pacífica, olha só, a gente não sabe às vezes quando a gente vai ter uma reação, né? A gente só sabe depois que acontece e a gente tem que vigiar. A minha mãe, falecida mãe, ela tinha deficiência visual e auditiva, então era muito difícil ela sair, interagir com as pessoas, tal. E uma vez, eu lembro que a gente foi ao supermercado e ela estava atravessando a passarela dentro do estacionamento. Então não era na rua, não era dentro do estacionamento. Aí um cara passou pela cancela e eu acho que ele estava distraído, mexendo em alguma coisa, pegando o papel da cancela, tal, e não viu meus pais atravessando na faixa. Eu estava com o carrinho empurrando atrás. E aí ele parou em cima, assim, da minha mãe. E aí a minha mãe, o que acontece? Ela não enxergava direito. Eu acho que quando ela viu o carro, ela tomou um susto. O carro já estava parado. Ela tomou um baita susto, assim, né? E aí eu olhei pra dentro do carro, o cara tava rindo. Cara, aquilo lá me subiu o sangue, me deu uma reação.
Sabe, porque assim, se o cara quase atropelou minha mãe. E aí o que ele tinha que pedir? Desculpa, ok, acabou, não ia acontecer nada. Você falou, desculpa, não, beleza, normal. Só que ele tava rindo da minha mãe que tinha tomado um susto. Puta. Cara, eu fui na direção dele, a janela tava aberta, porque ele tinha pegado papel, né? Eu entrei, sei lá, do umbigo pra dentro do carro, assim. Do umbigo eu tentei pra dentro do carro, ele pulou pro outro banco. Botei o dedo na cara dele, você tá rindo da minha mãe? Você quase atropelou minha mãe, você tá rindo? Eu olhei os óculos dele, eu falei, cara, eu vou quebrar esse óculos. Aí ele tava com tanto medo que eu desisti. Aí eu saí, olhei o retrovisor, falei, cara, será que eu chuto assim pra quebrar ou chuto assim só pra ir pra frente, assim? Só que o cara tava com tanto medo que me acalmou, dei só um chute assim no retrovisor, saiu. E eu falei, sai da minha frente agora. E ele saiu mesmo. Cara, que estupidez enorme essa. Podia ter tomado uma facada, um tiro, qualquer coisa do tipo. Podia ter tomado uma facada, um tiro, podia ter agredido uma pessoa que só teve uma atitude imbecil. Nada mais que isso. Nada mais que isso, né? Então, eu poderia ali ter parado na delegacia, poderia ali ter tido um BO, um processo por agressão corporal, por lesão corporal, se eu tivesse acertado o cara. Eu sou a pessoa mais pacífica do mundo, não tenho problema, não tenho problema psiquiátrico, nada disso. Foi o quê? Um momento, uma atitude de fragilidade, né? Pô, Fernando, mas olha a consequência que ele teve. Cara, às vezes a diferença entre ter uma consequência maior e uma consequência menor é um detalhe, né? Às vezes o azar ali também, né? Você teve, justamente naquele momento que você não podia ter esse tipo de atitude, você teve e alguém estava preparado para reagir contra você. Recentemente eu passei aqui na Marginal, chegando de manhã aqui, era mais ou menos 7h30, 8 horas da manhã, chegando aqui na região da Berrini, tudo parado na Marginal, um caminhão atravessado. Eu falei, meu, o que aconteceu, né? Repórteres filmando a via, um caminhoneiro desceu, cruzou a via para abordar um outro carro, 63 anos, foi lá no vidro do cara, entrar, bater nele, sei lá o que ele foi fazer, tomou-lhe uma facada no peito. Podia ter acontecido comigo. Podia, eu lembrei exatamente isso. E aí tava lá, assim, estirado no chão. Tinha acontecido há umas 2 horas atrás e ele ainda tava lá, ainda não tinham passado para levar o corpo, tava repórter, tava tudo lá, e era um idoso, né, 63 anos, se eu não me engano, que foi tirar satisfação, chegou de uma forma atabalhoada e o cara estava preparado para reagir contra ele. E às vezes esse cara não é nenhum bandido, não é nenhum psicopata, não é nada. Às vezes ele só tava com medo, tipo, mas esse maluco que tá vindo em cima de mim. Pode ser, então, nossa. Por isso que eu nutro a cada dia, minha esposa me ajudou muito a isso, eu nutro a cada dia a passividade, sabe? Ser pacífico o mais possível. Pensa 3 vezes, pensa 4 vezes, 5 vezes. Você sabe, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, né? Não sei se você sabe. Você falou que tava pra voltar, que você tava com o dedo... Tá aqui, ó, o calo. Voltou, então. Acabei não voltando, cara. Não voltou? Acabei não voltando, tô me dedicando a outras coisas agora. Olha, que coisa, faz 2 anos então que eu tava com o dedo machucado, né? E aí o Hélio Gracie é um cara muito sábio em algumas coisas, sabe? Que é o considerado patriarca do jiu-jitsu brasileiro, ele e o irmão dele, né? E o que eu vou falar agora eu não tenho certeza se veio dele, mas poderia ter vindo, né? Que é assim, cara, você vai entrar numa, do tipo, tá acontecendo uma confusão, você vai entrar, você vai encarar. Pensa o seguinte, você daria a vida pelo que você tá entrando aí? Você iria até o fim a ponto de dar a tua vida pelo que você tá entrando? Se não, cai fora, porque pode acontecer isso. Sim. Vão dobrar a aposta, aí você vai dobrar a aposta, aí vão dobrar a aposta. Tá, e aquilo lá no começo, quando você deu uma trucada, chegou 6, 9, 12, aquilo lá, você daria a vida por aquilo? Se não, cara, vai embora. Cara, essa é a coisa mais sábia que resume tudo. Aí você chega à conclusão que o quê? Cara, se não tiverem ameaçando a integridade física minha ou da minha família, cai fora, deixa pra lá, não vale a pena. Hoje, eu sei me defender num nível assim que eu sou bem seguro de mim, assim. Se não for um lutador profissional, não vai conseguir fazer nada comigo. No mínimo, eu vou conseguir me defender se não for um lutador profissional. Se não tiver armado. Se não tiver armado, né? Então, eu penso muito nisso. Cara, isso que eu tô brigando aqui, valeria? Seria até a última consequência? Não, então cai fora. E aí quando você para raciocinar isso, você vê o que você iria para a última consequência. Defender tua mãe, teu pai, tua esposa, teu filho. Acabou, né? Eu falo muito isso, cara, torço para não entrar em uma, torço e rezo, né, para não precisar entrar em uma por conta de tentar salvar a vida da minha família, né, para não precisar,
porque, cara, eu vou até onde for pra salvar a vida da minha família. Tipo, Mas aí, Carlos, a resposta é sim pra essa pergunta, né? Se a tua filha tá ameaçada, a resposta é sim. Então, eu torço pra que não aconteça, aconteça. porque, cara, eu vou fazer o que for preciso. Tipo, até contra a minha própria vida ali pra... Pô, não tem chance, mas vamos tentar, vamos fazer o que for preciso, cara. É maluco, assim. Depois, você tem filho? Não tenho. Cara, depois que você tem filho, você fala assim, cara, tipo, deixaria a minha vida de lado pra poder salvar. Tipo, é muito maluco, assim. Essa dimensão, dizem que só quando você tem filho você tem a noção disso, né? É muito... Eu tenho 3, né? Então... No meu caso, seria para proteger minha esposa ou meu pai, minha mãe já é falecida. Eu iria até a última consequência. Só nesse caso, fora disso, cara, engole. A minha esposa, eu falava para ela isso, né? Que eu era um cara de não engolir sapo. E hoje eu falo para ela, amor, se for para te constranger 1 minuto, eu prefiro engolir 10 sapos, mas a gente em paz para casa, sabe? Eu penso nisso. Boa. Agora, voltando a esse garoto. Então, aquilo lá que aconteceu, aí essa conversa toda mostra isso, que a gente não pode julgar uma pessoa do ponto de vista moral ou psiquiátrico pela consequência. Porque a consequência, às vezes, é um detalhe. Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu.